Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e nós vamos continuar falando sobre o sistema genital feminino, capítulo 11 do nosso livro SAS. Já estamos no livro 3 e eu peço que vocês peguem o livro de vocês, abram aqui na página 6. Hoje a gente vai falar sobre a formação do gameta feminino, a ovulogênese, ou seja, a gênese do gameta feminino, do óvulo, o início, a formação desse gameta e também o processo de liberação desse gameta, a ovulação. É assim que chama então quando a menina começa a liberar os seus gametas. A formação do gameta feminino começa quando a mulher ainda está dentro da barriga da sua mãe. Então tem início a formação dos gametas quando a mulher ainda está lá dentro da barriga da sua mãe, nos 3 primeiros meses de gestação. Então, dentro dos seus ovários, começa a formação do gameta e para. E daí então a gente chama isso aí de folículos ovarianos. São essas estruturas que vão se formar lá dentro do ovário das mulheres. E daí para numa estrutura que a gente chama de ovócito 1. E daí durante a puberdade, esse folículo ovariano vai crescer e amadurecer e formar o ovócito 2, que é o que vai ser liberado e caso ocorra a fecundação, vai formar o gameta feminino. Então a gente pode ver aqui no livro a ilustração do ovócito 2. Olha só, a gente tem o núcleo, uma célula bem grande então com o núcleo, o citoplasma e várias células do folículo aqui em volta, que é onde o espermatozoide vai ter que entrar aqui para fazer a fecundação. Então é essa célula aqui que a gente vai chamar de gameta feminino, o ovócito 2, né? Que daí termina a divisão aqui das células e vai formar então o gameta feminino propriamente dito, tá bom? Então esse aqui é o que vai ser liberado. Então o ovócito 1 está lá no ovário da mulher quando ela nasce e na época da puberdade ele vai amadurecer e formar o ovócito 2. Então vamos entender como é que acontece esse amadurecimento. A gente já viu, né, no caso do sistema genital masculino, que tem a participação do eixo hipotálamo, hipófise, glândulas que ficam aqui no cérebro e que liberam 2 hormônios, o FSH e o LH. Também temos a participação desses hormônios no feminino, olha aqui. Então a gente tem a hipófise, né, do eixo hipotálamo, hipófise, e os 2 hormônios, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, na época da adolescência, a hipófise libera o FSH, que tem o papel de amadurecer o ovócito 2. Então, esse é o papel dela. E daí, depois que esse ovócito 2 está maduro, a hipófise libera o LH, que tem o papel de estimular a ovulação. Então, o ovócito 2 está maduro lá dentro do ovário, e daí o LH vem e rompe essa paredinha, e daí o ovócito 2 vai ser liberado de dentro do ovário e vai ser captado pelas tubas uterinas e vai fazer aquele trajeto que a gente conversou na última aula em direção ao útero, onde ele pode ser fecundado por um espermatozoide, certo? Mas daí você fala assim, bom, mas o útero está pronto para receber um possível embrião? Não, não está pronto. Então a gente tem aqui, ó, coloquei até um asterisco, porque essa parte aqui é a parte da ovulação. O ovócito 2 amadureceu e foi liberado. Então o folículo ovariano cresceu, o ovócito 2 amadureceu e foi liberado. Mas o útero não está pronto para receber um possível embrião. Então, na mulher, a gente precisa, além da formação do gameta, o corpo da mulher precisa estar pronto para receber um possível embrião. Então, toda vez que ela ovular, ela precisa, então, estar pronta para receber um possível bebê.
Então, além disso, precisa que outras alterações ocorram no corpo dela, e aqui está o início dessas possíveis alterações. Então, o FSH tem uma outra função. Além dele levar um recado para o ovário, né, de amadurecer o ovócito 2, né, chegou a puberdade, você precisa começar a fazer os seus gametas, ele vai levar um outro recado. E que outro recado é esse? Ele estimula as células do ovário a produzir um hormônio, o hormônio de nome estrogênio ou estrógeno. E daí o hormônio, a gente conversou que o hormônio, ele circula pelo corpo através da corrente sanguínea e daí ele vai atuar no corpo. O que o estrogênio faz? O estrogênio, ele tem dois papéis. O primeiro, vamos falar sobre o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Já falamos sobre características sexuais secundárias e nas mulheres o estrogênio vai então desenvolver as características sexuais secundárias femininas durante a adolescência. Então vai ter o crescimento dos seios, vai ter o crescimento dos pelos, por exemplo, axilares, pubianos, vai ter a redistribuição de gordura no corpo e todas as outras alterações que tem durante a adolescência, durante a puberdade no corpo da mulher. Quem é responsável por isso? O estrogênio, esse hormônio que então o FSH está estimulando os ovários a produzirem. Além disso, ele vai então induzir o amadurecimento dos órgãos genitais e ele vai atuar no espessamento do endométrio. Então, gente, durante esse tempo que o FSH está estimulando o crescimento do folículo ovariano, ele está atuando no crescimento do endométrio. Quem quer o endométrio mesmo? Vamos relembrar. Olha aqui o útero da mulher. O endométrio é aquela parede que recobre internamente o útero. Então tem que espessar essa parede vai crescer e vai ficar rica em vasos sanguíneos. Porque se chegar um bebê, ele vai ter que se implantar ali e vai desenvolver a placenta. Lembre da placenta, que vai ter um monte de vasos sanguíneos para que mãe e bebê troquem substâncias. Então precisa ter um local rico em vasos sanguíneos. Então vai ser esse hormônio que vai causar esse crescimento, esse espessamento do endométrio. A gente pode ver essa atuação aqui na página 7. Então vamos ver aqui, olha. Se eu olhar aqui nos hormônios hipofisários, então olha, o FSH é o verde, eu posso ver aqui, ó, um pico do FSH. O que esse pico do FSH está causando? Está causando o crescimento e a maturação, ó, do folículo ovariano. Até aqui, ó, até a metade, tá vendo? Ó, cresceu. Além disso, o que ele vai causar aqui, ó, nos hormônios ovarianos? Vai causar com que o estrogênio seja, então, estimulado a sua produção. Olha como está aumentando o estrogênio, que é o cor-de-rosa. E o que o estrogênio faz? O estrogênio vai promover o espessamento da parede do endométrio. Olha aqui como que o endométrio está aumentando. Então, ó, tava aqui normalzinho e de repente, olha como que ele cresce e cheio de vasos sanguíneos. Então, sim, gente, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo no corpo da mulher. Olha quantas coisas. E daí, gente, por volta da metade do ciclo, já a gente fala quando que é a metade do ciclo, o folículo ovariano está pronto e maduro. E daí, a hipófise fala, nossa, já está pronto e madura? Ótimo! Vamos liberar, então, esse folículo. E daí, o LH, então, é que é produzido. O FSH para de ser produzido. Ó, o FSH, então, tem a sua queda. E é o LH que é produzido. Olha o pico de LH aqui, meio marronzinho. E daí ocorre a ovulação. Ó, aqui, ó, liberou, ó, o óvulo aqui em cima, o ovócito 2, liberou. E a gente tem aqui a formação de uma cicatriz chamada corpo lúteo, tá bom? E daí, se não tem mais FSH, ó, o que acontece com o estrogênio? O estrogênio baixa, certo? O estrogênio baixou.
Daí, gente, o que acontece? O estrogênio baixou. Só que eu não posso perder essa parede desse útero aqui, porque se o estrogênio baixou, mas o óvulo foi liberado, é agora que pode ser que o bebê venha, porque vai que esse óvulo encontre o espermatozoide e vai que tenha a fecundação. Então, gente, o corpo lúteo começa a produzir um outro hormônio. Esse corpo lúteo, ele é estimulado a produzir um hormônio chamado, então, progesterona. Olha, de roxinho. Então, a gente vê aqui, ó, que quando tem a queda do estrogênio, a gente tem o pico da progesterona, tá vendo? O que a progesterona faz? Ela mantém o endométrio no seu lugar. Ela não deixa esse endométrio descamar, não deixa esse endométrio sair daqui. Porque vai que o bebê chega, porque acabou de ocorrer a ovulação. E daí fica todo mundo na expectativa, vai que o bebê chega. Gente, o óvulo ele dura aí cerca de 48 horas, certo? Caso tenha ovulação, o corpo da mulher percebe isso, sinais químicos. Caso não tenha a ovulação, então esse endométrio aqui ele é mantido, né? E daí depois, então, de mais ou menos, né, metade, a outra metade do ciclo, depois de tudo isso que aconteceu, não tem a ovulação, o corpo lúteo cicatriza e daí vai ter uma queda hormonal da progesterona, ele não vai mais produzir progesterona, a gente vai ter toda essa queda hormonal e daí então esse endométrio não é mais mantido, não tem mais progesterona para manter esse endométrio no seu lugar. Se não tem mais progesterona, vai ocorrer o que a gente chama de descamação do endométrio. Descama mesmo, gente, descasca esse endométrio. E como ele tem muitos vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos se rompem, causando então uma pequena hemorragia. E daí, gente, pela força da gravidade, tudo isso aqui vai escorrer pelo canal vaginal. E é isso que a gente chama de menstruação. A primeira menstruação, então, a gente chama de menarca. E esse ciclo se repete, então, uma vez por mês. Porque depois que o corpo fala, não foi dessa vez, daí a hipófise fala, vamos tentar de novo? Vamos! E daí ela começa de novo a produzir o FSH e o ciclo recomeça. Gente, na época da adolescência, o ciclo ele não costuma ser um ciclo muito regular. O corpo está aprendendo, né, a fazer esse ciclo, a produzir seus gametas, produzir os hormônios. Mas depois de um certo tempo, o corpo encontra o seu próprio ritmo e a gente considera um ciclo regular um ciclo de 28 dias, certo? Sendo que a ovulação ocorre mais ou menos na metade do ciclo, ou seja, 14 dias. Quando que é o dia 0, dia 1, o dia que a mulher menstruou? O dia que ela menstruou, a gente começa a contar o ciclo. Então, hoje ela menstruou, hoje é o dia 1. Daqui 14 dias ela está ovulando e daí dali 28 dias ela vai menstruar novamente. Mas, gente, nenhuma mulher funciona como um reloginho, né? Então, tem mulheres que têm ciclos de 25 dias, tem mulheres que têm ciclos de 30 dias, certo? Então, cada corpo funciona de uma maneira, né? E, por causa dessa variação hormonal muito grande, as mulheres costumam ter variações de humor, principalmente antes da menstruação. Por quê? Porque quando tem toda essa queda abrupta de hormônios, essa queda muito grande de hormônios, principalmente da progesterona, dificulta a produção de um neurotransmissor chamado endorfina, que está ligado à sensação de prazer e de algumas outras substâncias como serotonina, e daí vai dar uma dor de cabeça, pode dar uma hipersensibilidade, as mulheres podem ficar mais irritadas. Gente, cada mulher pode ter manifestações diferentes. Algumas sofrem mais, outras sofrem menos, outras não têm sintoma algum. Cada mulher é de uma maneira. Por isso, então algumas sofrem muito, outras não sofrem nada, não é mesmo?
mas por causa dessa variação grande de humor é que se explica algo que a gente chama de tensão pré-menstrual, também chamada de TPM, tá? Mas a intensidade desses sintomas variam de mulher para mulher também. Pessoal, eu peço que vocês façam o Agora é com você aqui da página 8 e 9, por favor. A gente tira as nossas dúvidas e corrige esses exercícios nas próximas aulas. Tchau, tchau!